Inacreditável. O ex-assessor de Alexandre de Moraes, Eduardo Talhaferro, deixou um jornalista do Metrópolis completamente sem palavras durante uma entrevista. Foi um verdadeiro choque de realidade, com denúncias gravíssimas contra Moraes vindo à tona. E parabéns ao Metrópolis por dar espaço a essas revelações explosivas. Assista ao vídeo. Boa tarde, Neila. Boa tarde, Paulo Capelli. Paulo Capelli, eu já tive o prazer de conversar com ele. Espero que ele já esteja com o dedo reabilitado. Mas é um prazer estar com vocês aqui, é uma satisfação enorme. E estou à disposição do que vocês quiserem perguntar e quiserem saber. Primeiro mostra a mão aí, Capelli. Ainda não estou reabilitado, não. Estou na fisioterapia, mas em breve estarei 100%. Uma lesão jogando futebol são ossos do lazer, enfim. Talhaferro, queria começar também, assim como a Neila, agradecendo a sua participação. E sobre a audiência de ontem no Senado Federal, queria que você pontuasse, na sua concepção, quais são os pontos que o senhor considera mais graves no que o senhor expôs ontem no Senado Federal. Capelli, aos meus olhos e aos olhos da legislação da lei, os pontos mais graves ali são da Procuradoria-Geral Eleitoral, através da pessoa Bonet, com o Judiciário, né, com o Alexandre de Moraes, com o meu gabinete, que isso jamais deveria ter acontecido, e a manipulação de documentos referentes àquela busca e apreensão dos empresários que se deu com a matéria do Amado. Então, isso para mim são os pontos críticos, os piores pontos. A perseguição, nesse caso, se torna relevante justamente porque, com esses pontos, tudo que está abaixo disso vai cair. Não pode ser, não tem mais sustentação. Então, para mim, esses são os principais pontos críticos e que devem ser tratados com muito carinho. Picotou um pouquinho o começo da sua fala, Talhaferro, quando o senhor disse do Ministério Público Eleitoral, logo no começo, era o que ali? O que eu quis dizer é o seguinte, que a coisa mais crítica é a relação entre o Ministério Público Eleitoral com o Tribunal Superior Eleitoral e o ministro Alexandre de Moraes. Essa relação não pode existir. Ele não pode solicitar coisas para a gente, muito menos o ministro pedir coisas para ele encaminhar vídeo e pedir para que se tome providência. E isso é um papel da Polícia Judiciária e do Ministério Público, e não do Judiciário em si, não do Tribunal Superior Eleitoral, tampouco do Supremo Tribunal Federal. Há semelhanças com a Lava Jato, na sua opinião? As semelhanças são, inclusive, piores, né? Porque a Lava Jato não chegou a esse ponto tão escrachado de pedir por uma mensagem para mim, faz isso, faz aquilo, não. É pior que a Lava Jato. A Lava Jato ainda teve os seus cuidados. Talhaferro, eu queria puxar pelo Jair Bolsonaro, que a gente estava falando sobre ele aqui, claro que é o personagem da semana aí por conta do julgamento. Houve ali em 2022 aquela questão da perseguição dos empresários, que seriam então o núcleo, o pagador financeiro da campanha de Jair Bolsonaro e também da suposta trama do golpe, de trazer os caminhoneiros, a galera, o pessoal dos ônibus, as caravanas. Pois bem, houve esse episódio de uma possível perseguição, uma suposta perseguição a esses empresários, em que foi descoberta aí por conta desse gabinete, né, paralelo, e por conta das mensagens. Eu queria que você explicasse como é que se deu, assim, de fato, passo a passo para descobrir essa questão desses empresários, como é que se deu tudo, como é que isso foi descoberto? Sheila, eu tinha 1 ou 2 semanas de gabinete, eu estava conhecendo o trabalho, porque até então eu não sabia qual que era o trabalho. A princípio o convite foi para que eu trabalhasse no Supremo Tribunal Federal como perito, e isso foi modificado, inclusive eu estava na Itália, quando eu fiquei sabendo isso, para que eu assumisse o gabinete no TSE. Então eu estava em período de conhecimento, de entendimento, eu até não tinha tanta experiência com o eleitoral. A mim chegou uma mensagem onde tinha ali um link, né, uma URL, que encaminhava justamente para a matéria do Amado. E foi pedido para que se fizesse um relatório com base naquilo, para que a Polícia Federal fizesse uma busca e apreensão. Isso foi numa sexta-feira, eu tenho boas lembranças de que foi numa sexta-feira. Foi muito puxado porque foi em cima da hora e ele sempre pedindo as coisas com muita pressa. Então o meu trabalho ali era um pedacinho diante do que teria que ser feito pelo juiz auxiliar, né, juiz instrutor, desculpa. E essa busca e apreensão se daria na segunda ou na terça-feira. Até me espantei, porque a gente achava que era na segunda e ela aconteceu, se não me engano, numa terça-feira, dia 23 de agosto, tá?
Então, todo esse trabalho foi feito, essa busca e apreensão foi feita com base somente em uma matéria jornalística. Quando isso aconteceu, a mídia e alguns parlamentares foram para cima. Como que pode acontecer uma busca e apreensão num grupo de empresários tão conhecidos no país somente com base numa matéria jornalística? E esse barulho soou bem forte dentro do gabinete e ele resolveu pedir para o Ayrton Vieira, e não para mim, que era a pessoa de extrema confiança dele, que montasse todo um procedimento para justificar essa busca e apreensão. Ou seja, esse procedimento ele não seria montado posterior em 3, 4 dias, porque a gente não tinha os telefones, não dava tempo sequer de fazer uma perícia, que na verdade era um papel da Polícia Judiciária, da Polícia Federal nossa, e não nossa. Então, foi feito todo esse trabalho. O Ayrton Vieira, pela sua dificuldade de utilizar um computador, pediu em sigilo para que eu fizesse, me mandou as PECs, me mandou tudo, falou, não comente com ninguém, não comente com o ministro, porque isso é sigiloso. Eu montei todo esse material, encaminhei para ele, ele fez o que tinha que fazer dentro do Supremo Tribunal Federal, e na segunda ou na terça-feira o ministro tirou o sigilo, acredito que vocês lembram desse momento, tirou o sigilo e saiu inclusive mostrando os mapas mentais que eu fiz, dizendo, não, existiu sim uma investigação, não foi lastreado somente com matéria do Amado. E hoje ele nega isso, ele nega que não, foi feito posterior. Mesmo que fosse posterior, não existia prazo hábil para uma análise, para uma investigação das conversas que a nós foram entregues. Mas como é que você e como é que os ministros tiveram acesso, ou quem é que foi a primeira pessoa a ter acesso a essas conversas de WhatsApp dos empresários, do grupo dos empresários? Essa conversa me foi entregue pela Letícia Salorenzo, a famosa bruxa da UNB, entendeu? Que ela era uma militante, ela é uma militante de extrema esquerda e ela vivia mandando mensagens para um juiz, mandando mensagens para outra pessoa, para mim, para a gente que fizesse as vontades dela, ou seja, a gente perseguisse a direita. Inclusive, ela se intitulava amiga da esposa do ministro Alexandre de Moraes. A gente tinha um pouco de dúvida com relação a isso, porque assim, muitos eventos dentro do judiciário ou em alguns órgãos a qual iam ministros e autoridades, e a gente não tinha, a gente não podia participar, ela estava. Então a gente ficava ali, poxa, mas será que é? Será que não é? Porque não era normal uma pessoa comum como ela estar frequentando aquele tipo de evento. Ela me mandou esse material, que chegou para mim no dia 27 ou no dia 28 de agosto, que é um TXT com todas as conversas do grupo, são mais de 1000 páginas do grupo, alegando que tinha gente dela infiltrada e que eles copiaram e me mandaram esse grupo. Foi ela que trouxe esse material para a gente. E aí você repassou para o ministro Alexandre de Moraes? Não. Isso não foi repassado para ele. Foi feito aqueles mapas mentais, foi feito aquele laudo, um parecer técnico, né? Dizendo o que aconteceu, com números de telefone, porque até então a gente não tinha nome de pessoas. Pegamos desse grupo algumas falas, alguns nomes, foi colocado nesse relatório e o próprio Ayrton Vieira tomou as providências, porque o ministro não sabia, ele foi infeliz, né? Ele não sabia que eu tive acesso a esse material e que fui eu que produzi. Ele não sabe disso. Quando o senhor diz mapa mental, o que é um mapa mental? O mapa mental é aquilo que vocês viram na própria Lava Jato, onde o Delanhol colocou em forma de slide uma pessoa central e todos os relacionamentos. Que isso mostra claramente, ajuda você a entender mentalmente como funcionou todo o esquema. E a irregularidade, nesse caso, que o senhor aponta, é o seguinte, que primeiro que a operação ela aconteceu sem que houvesse um trabalho prévio de investigação com base apenas na reportagem jornalística, e também que teria havido adulteração no documento, botaram uma data retroativa no relatório para dizer que havia investigação antes, teve isso? Exatamente, se você olhar o relatório, está assinado com feito no dia 18, em cima, no topo, foi até um erro meu que eles não perceberam. No cabeçalho do documento está 18/8/2022 e embaixo eu assinei com 22 de agosto de 2022. Só que o relatório, no seu metadados, é possível identificar que ele foi produzido posterior a isso, bem posterior a isso. E esse metadado que permite essa identificação, o senhor enviou ele para alguma autoridade investigar?
Esse metadados ele foi encaminhado para o Senado, para que o Senado pudesse avaliar isso, não só o metadados que eu extraí, os hashes que eu extraí, como todo o material, para que pudesse ser avaliado por quem quiser, porque eu tenho garantia de que isso foi feito de uma forma correta e eu, como perito, tinha a obrigação de preservar isso. Tagliaferro, quais foram as provas que você apresentou de que o ministro Alexandre de Moraes estaria te pedindo para alterar o rito processual, né? Enfim, para mudar todo esse processo? Eu tenho conversa do Ayrton Vieira me passando e me pedindo o que era para ser feito. O ministro não tinha contato comigo. Eu não tenho conversa eu direto com o ministro. Era tudo através dos seus juízes. Entendi. Alguma das suas denúncias você chegou a enviar para algum organismo internacional? Chegou a enviar, por exemplo, a gente vem falando tanto sobre Donald Trump e sobre as sanções de Donald Trump aqui no país. Alguma dessas denúncias foram feitas, enviadas também para o governo de Donald Trump agora? Todo o material foi encaminhado ao governo dos Estados Unidos e já está aqui em andamento no Parlamento Europeu. Ele não chegou antes no Parlamento Europeu, porque aqui na Europa o mês de agosto é um mês praticamente morto, nada trabalha, e os trabalhos se iniciaram agora, no mês de setembro. Mas já estão em andamento, já estão direcionados para o Parlamento Europeu e para o Parlamento Italiano, inclusive com deputados e senadores do Parlamento Europeu e do Parlamento Italiano. E já teve algum retorno do governo norte-americano? Alguma Eu não resposta? tive resposta ainda, porque. Não, eu ainda não tive, mas assim, resposta direta. O que eu tive de resposta é que, com base nisso, mais pessoas serão sancionadas. Quando o senhor enviou esse material para os Estados Unidos? Tem uma semana. Há uma semana. Entendi. Entendi. E o senhor acredita que as pessoas sancionadas serão quem? Serão auxiliares do ministro Alexandre de Moraes? A mim foi perguntado quem seriam as pessoas mais próximas e eu informei todas as pessoas mais próximas do ministro Alexandre de Moraes. Então seriam assessores, seriam juízes de dentro do seu gabinete. E essa conversa com integrantes do governo norte-americano ocorreu com quem especificamente? Eu não posso revelar nomes neste momento. Mas o É um pedido departamento, que a mim você foi pode? feito. Se foi Departamento de Estado, Então, se foi... não. Departamento de Estado americano, mas eu não posso falar quem são as pessoas, porque eles ainda estão trabalhando em cima disso. No momento você está fora do Brasil, né? Você disse que está na Itália. E eu queria entender como é que está a sua vida hoje, assim, se você sofre ameaças, se houve alguma ameaça do próprio ministro Alexandre de Moraes, como é que está hoje a sua vida nesse sentido das ameaças? Bom, diretamente ele não faz ameaça. A ameaça feita por Alexandre de Moraes é uma ameaça em modo processual. Se vocês fizerem uma análise, fizerem uma pesquisa, vocês vão perceber que o processo que mais anda, o processo mais veloz do país é o processo ao qual eu estou respondendo, né? Ele já teve aí 168, 170 movimentações em menos de um ano, descontando aí o período de recesso do judiciário, ou seja, uma movimentação a cada um dia e meio. Não existe no país, em qualquer vara, em qualquer tribunal, uma velocidade tão grande quanto essa. E cada vez que eu me manifesto, ele movimenta duas, três vezes. Esse mês foram aproximadamente... Esse mês não. Até o dia 25 de agosto, do dia 30 de julho a 25 de agosto, foram movimentadas 55 a 60 vezes no processo. É um recorde. E o que ele fez ainda para me ameaçar, só que ele se deu mal, dentro do inquérito policial federal, as procurações, as quais eu firmei com os advogados, o meu endereço era o endereço do escritório dos advogados. E em uma não tem nem endereço. Ou seja, ele não tem o endereço da casa das minhas filhas. Eu não moro mais naquela casa. Inclusive, as minhas filhas, por questão de segurança, também não moram mais lá. E o que ele fez? Sabendo aonde eu estou, que é na Itália, ele pede a minha extradição à Itália, porém ele manda me intimar na residência das minhas filhas, que não tem nada dentro dos autos que se referencia àquele endereço, à minha pessoa. Ele pede que eu me manifeste com relação à denúncia da PGR, botando o endereço que pertencia às minhas filhas. E deixa isso público. Que é coisa mais ameaçadora para um pai do que isso?
Ontem, na Comissão de Segurança, o senhor mostrou diversos documentos, diversas conversas, centenas de conversas, o que deixou um pouco os senadores ali estarrecidos. A senadora Damares, inclusive, chamou a atenção, pediu para que os advogados do Senado participassem daquela sessão e que os documentos fossem encaminhados ao ministro do STF, o presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, perdão. Quais foram esses documentos, essas provas que o senhor apresentou que deixaram os senadores tão estarrecidos? Para eles, naquele momento, eu apresentei, que gerou essa indignação da senadora, eu mostrei o caso da PGR e o caso dos empresários. Mas eu afirmo a vocês que eu ainda não disponibilizei tudo, que eu tenho muito mais e novas coisas serão reveladas. Tem um ponto que o senhor falou ontem também na comissão do Senado, que me chamou a atenção, é que haveria uma servidora do TSE, segundo o senhor disse, que se infiltraria no meio bolsonarista, em festas e eventos da direita, para colher informações, é isso? Não. Você compreendeu errado. Quem fazia isso era a bruxa, a Letícia Salorenzo. Ela se infiltrava em festas bolsonaristas, porque ela me falou, ela chegou a me ligar, estou aqui, era no interior de São Paulo. Ela era do festa, falei, STF, não do TSE, é isso? Da UNB, ela não era de disse. lugar nenhum. Ela, se você olhar no currículo lá, você vai ver que ela coloca lá que ela era do TSE. Ela nunca foi de lugar nenhum. Eu recebi o contato dela e passaram o meu contato para ela. Foi juiz auxiliar e juiz instrutor que passou. Eu não sabia nem de quem se tratava e pediram para que eu a atendesse. Tagliaferro, como é que começou essa história toda? Quando foi o que você chegou no limite e disse, agora eu preciso contar essa história, eu preciso falar sobre esse gabinete paralelo que existe aqui no TSE? Bom, na verdade, eu percebi isso desde o começo. Na primeira semana de trabalho, eu vi que só vinham pedidos de direita. Achei muito estranho uma demanda tão grande de direita e nenhuma de esquerda. Questionei a servidora, perguntei, olha, o que está acontecendo? Não vem nada de esquerda. Ela fez um gesto assim, tipo, indignada, eu entendi. E na segunda semana, eu já tive aí o desprazer de ver essa situação com relação aos ali. Até então, a ordem era que se apagasse, e eu nunca apaguei nada, eu sempre preservei tudo. Era isso, talvez, e é isso, talvez, que Alexandre de Moraes espera. O backup que ele tem meu com relação ao processo no STF não é o backup completo. Eu tenho outro backup, aquele backup era um backup que eu transferi para o meu telefone de São Paulo, mas eu tenho um telefone de outras localizações que eu fui colocando em vários telefones. Então, a partir desse momento que eu percebi tudo isso, eu comecei a guardar o material, guardar. Tentei diversas vezes sair do TSE, virei motivo de chacota, porque eu era o cara que pedia uma exoneração por semana, tinha figurinha de WhatsApp, quando eu ia para a presidência, já vai pedir exoneração, então eu virei motivo de gozação. Só que o que eu fiz? Eu me mantive ali dentro, me mostrei prestativo, passei confiança para que confiasse em mim, e eu fui guardando, e em 2023, com aquele incidente do disparo, que foi totalmente criminoso que fizeram comigo, não tem prova nenhuma do disparo, a vítima fala que eu não disparei, que não teve violência, o policial que estava comigo fala que eu não disparei, que ele puxou a arma da minha mão para poder guardar, levar com ele, e essa arma disparou, entendeu? A partir daquele momento que deu a exoneração, eu me senti livre, porque eu já tinha, inclusive, naquele próprio dia, pedido exoneração e ela foi rasgada, mais uma vez. Então eu me senti livre e desde então eu venho tentando denunciar, mas infelizmente todas as portas foram fechadas. Bom, você disse que tem outras provas, que tem outros documentos, muitos mais documentos ainda a apresentar. E em que momento a gente vai ter o conhecimento, vai ver... Tem como antecipar algum aqui que o senhor pretende apresentar? Tenho conversas, eu sei que você gosta muito de conversa, Paulo. Tenho conversas que o próprio pessoal do gabinete dele, não do meu, do STF fala, estamos preocupados, a forma que está fazendo não vai dar certo, vai prejudicar lá na frente, precisamos mudar a situação, fazer isso, aquilo e tal. Tem um monte de conversa. Bom, é muita coisa. Imagina assim, com a intensidade que foram as eleições, naquele período que eu fiquei lá, de agosto de 2022 a maio de 2023, muito material produzido, muitas partes que o ministro não sabe foram entregues em minhas mãos com desconhecimento dele. Tem muita coisa e muita coisa eu vou trazer à tona. Quando? Da mesma forma que o ministro faz, a conta gotas.
Porque se eu trago tudo de uma vez, ele tira a credibilidade disso, se apaga e perde a validade. Você sabe como ele trabalha, não preciso nem falar. Então, cada vez que ele tenta tirar o crédito, eu provo com uma outra prova de que ele está mentindo. Então, vai chegar uma hora que vai ter fim. Mas o material todo já foi entregue a uma outra pessoa, que eu não posso falar agora, e ela vai fazer o que é preciso, além do que eu já fiz. O senhor tem expectativa de voltar ao Brasil em algum momento? Por enquanto, não. Zero. Acredita que em algum momento voltará? Acredita que em algum momento voltará ao Brasil? Se ele sair, sim. Mas eu vou dizer uma coisa que ninguém ainda entendeu. Eu não vim à Itália da forma que veio o Zambelli. Saí e fiz. Não. Eu tô na Itália. Eu vim na Itália em fevereiro para verem um imóvel para eu morar aqui, porque a minha filha vai estudar numa universidade italiana. Então eu já vim antes para ver imóvel, para ver tudo que eu precisava, documentação. Eu sou italiano, então quais espaços que eu devia tomar. Voltei para o Brasil, entreguei o imóvel que eu estava, fiz minhas malas e voltei para cá. Eu tô aqui desde abril. Eu não vim para cá em julho, final de julho, para poder fazer denúncia. A denúncia se deu, ela estava nos meus projetos, eu estava esperando a Magnitsky para eu poder um soco mais forte em cima de Alexandre de Moraes. Então, eu não vim exclusivamente naquele momento. As pessoas acham que eu vim na Itália naquele dia para denunciar, que eu vim foragido. Não, eu vim morar na Itália. O senhor vai se encontrar com Eduardo Bolsonaro quando ele chegar à Itália? Ele disse que pretende ir à Itália para articular sanções ao ministro Alexandre de Moraes. O senhor atuará em conjunto com ele? Se for procurado para isso, teria o imenso prazer de me encontrar com ele. Até então, não estou sabendo. O senhor falou aí sobre um golpe mais duro em Alexandre de Moraes. Qual é a expectativa? O que é que você espera, então? Que golpe seria esse para Alexandre de Moraes? Olha, eu espero que, no mínimo, o ministro Barroso faça como se faz com qualquer servidor público, se afaste e se investigue. O meu material está à disposição do Supremo Tribunal Federal para que se apure e entendam e vejam que, de fato, ele cometeu diversas irregularidades. E da mesma forma que o Paulo Gonet também seja afastado e tenha o famoso PAD, que todos eles respondam no mínimo um PAD. Mas o correto, diante de tantas denúncias, é que ele seja impeachmentado, que Davi Alcolumbre faça paute o impeachment para que ele tenha um fim justo, né? Que é sair dali. Mas qual é a acusação contra o Gonet, PGR Paulo Gonet? Que a gente não conversou sobre isso aqui ainda, sobre seus pontos em relação ao Gonet. Eu não fiz ainda nenhuma denúncia formalizada contra ele, mas o Senado vai fazer, que é referente às conversas, à manipulação, ou seja, o conluio entre PGE, TSE e o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, o papel do próprio PGE, que é o Paulo Gonet, era de fazer independente e não de o próprio judiciário, né, o próprio Alexandre de Moraes, encaminhar para ele para que ele tomasse atitude, né? Esse processo está invertido. Entendi. A sua Isso acusação deve ser feito pela polícia. A sua acusação é referente à atuação de Gonet quando procurador eleitoral. Quando procurador-geral eleitoral, e não como procurador-geral da República. Entendi agora. É isso, né? Todo o meu trabalho é com base nas eleições, né, no período eleitoral, sim, ou seja, de 2022 até o período que eu tive lá, que foi maio de 2023. O que Gonet fez depois dali e o que Alexandre fez depois dali, eu não sei, não tenho acesso e não posso nem falar sobre isso. Gostaria muito de ter mais provas para poder jogar ao público. Foi isso que picotou no começo da conversa. O senhor falou da Procuradoria-Geral Eleitoral, citou o Gonet, só que só deu para ver o E ali no final. Agora está esclarecido. Ali foi uma referência a Paulo Gonet, que ocupava a Procuradoria-Geral Eleitoral e agora está na Procuradoria-Geral da República. O senhor está disposto a colaborar com os senadores? O senhor está disposto a colaborar com os senadores nessa questão do impeachment de Alexandre de Moraes? Eu ontem deixei bem claro no Senado que toda a equação, tudo que for com relação dentro do período eleitoral no gabinete de Alexandre de Moraes, eu estou inteiramente à disposição e eu desde já confirmo o meu comparecimento. Muito bem, mas algum questionamento, Capelli? Não, o Felipe Salgado, repórter da coluna, que acompanhou a sessão
ontem no Senado Federal, está insistindo aqui que o senhor teria dito na sessão, inclusive respondendo a uma pergunta do senador Girão, que a servidora citada que teria se infiltrado em festas, em eventos da direita, seria do TSE. Então, só botando aqui para não saber se o senhor não se confundiu ali. Pode ter sido de fato uma confusão, porque eu vou te falar, eu nunca vi gente falar tanto como falam no Senado. Eu já estava de fato cansado. E foram 9 horas ouvindo. Quando eu falava assim, agora vai acabar. Apareciam mais 3 deputados ou senadores para poder falar comigo. Então eu não tinha fim. Eu fiquei 9 horas sentado numa cadeira e falando. Então eu já estava de fato atordoado. Pode ser que por um erro eu tenha comentado isso, mas não. De fato não é nenhum funcionário do Tribunal Superior Eleitoral. É a Letícia, que é a famosa bruxa da UNB. Qual é o cargo dela, só por curiosidade, até porque não há nada de ilegal, é importante a gente ressaltar aqui, em uma pessoa frequentar eventos, festas de um segmento, né? Até mesmo para passar informações para a justiça não há nada de ilegal, mas é um aspecto curioso. Qual é a função dessa servidora na UNB? Não, ela não é servidora da UNB, ela se intitula bruxa da UNB. O que ela faz da vida, eu não sei. A única coisa que eu sei, sei que ela trabalha, acho que em um sindicato de professores, algo assim, porque eu andei pesquisando, mas o que eu sei, o que para mim chegou através de juiz auxiliar, que ela é amiga da esposa do ministro Alexandre de Moraes, que fizeram alguma coisa juntas na UNB, algo assim, mas eu não tenho ideia de que ela seja, não. O único contato que eu tive com ela foi eleitoral e, por sinal, eu cortei diversas vezes porque não dá. Não tô para ficar louco, permita-me fazer uma provocação aqui ao senhor em relação, né, ao que o senhor afirma ter havido diversas irregularidades durante a sua atuação no TSE. Por que, quando no momento dessas situações, o senhor não denunciou? Para quem que eu vou denunciar, Capelli? Alexandre de Moraes? Ou para algum órgão abaixo? Corregedoria não seria instituição passível? abaixo? Qual? Mas qual corregedoria? Da onde? Do Supremo Tribunal Federal? Me diz. Se fazendo o que eu estou fazendo, nada acontece. Na verdade, se eu fizesse algo desse tipo, hoje eu não estaria aqui denunciando. Eu estaria morto. Então não tinha para quem denunciar. Porque mesmo denunciando, jogando na imprensa, falando de Senado, falando em Câmara, nada está mudando. Então esquece, não existe. Se isso fosse uma coisa efetiva que surtisse efeito, eu estaria no Brasil, não estaria na Itália. Isso ainda não... escuta sim. É importante essa fala dele, Capelli, porque ele, enquanto servidor de dentro, lá dentro, conhecedor, então, dos meandros do TSE e do Judiciário, dizer que nada poderia ser feito além do papel que ele cumpre hoje, a gente vê que é muito complicada essa questão, podemos dizer, inclusive, de corrupção dentro do Judiciário brasileiro. É isso que a gente pode afirmar, Tagliaferro? Exatamente. O próprio judiciário não pune o judiciário. E quando eu digo isso é com relação a senhores. Claro, eu acompanhei, eu olhei que existe amizade, existe indicação, existe uma parceria entre STJ, STF, TSE. Pode ver que eles, sempre o ministro do STF é o presidente de alguma outra instituição. Então não tem para quem reclamar. E se você olhar a composição de juízes auxiliares desses ministros, é quase que total do Estado de São Paulo. Ou seja, além disso, ele ainda tem poder no estado no qual eu residia. Então eu não tive outra opção. Eu tive que me calar e ficar quieto. Porque você olha bem claro, vítima dizendo que eu não atirei, vítima dizendo que eu não teve nenhuma agressão Maria da Penha lá. A pessoa que estava comigo dizendo que eu não atirei. O exame, o laudo residuográfico, dizendo que eu não atirei, negativo. E mesmo assim, tudo foi para frente. É claro que a forte influência de Alexandre de Moraes dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, para quem que eu vou denunciar isso? Não tem para quem. O senhor ainda tem contato com algum colega, alguém com quem o senhor trabalhava no TSE? Não tenho contato com mais ninguém desde o período que eu saí.
Bom, é isso. A gente vai ficar esperando, então, as suas informações a conta-gota. Se houver, então, essa parceria aí com o Eduardo Bolsonaro, também conta pra gente. E vamos continuar aguardando essas informações e também acompanhando a questão do Senado, que também acompanha lá na Comissão de Segurança esse assunto. Tagliaferro, eu te agradeço muito pela gentileza de falar conosco aqui hoje, comigo, com o Capelli, e esclarecer todos esses pontos. O senhor mais que esclareceu ontem, né, por 9 horas aí no Senado Federal, mas esclarecer diretamente aqui para a nossa audiência de uma forma mais traduzida, no contexto aqui, como chama o nosso programa. Muito obrigada. Neila, Capelli, muito obrigado pela oportunidade. Sempre que precisarem, tiverem alguma dúvida, eu estou inteiramente à disposição de vocês. E é um prazer estar aqui no Metrópolis, trazendo ao conhecimento o que de fato aconteceu no gabinete de Moraes. E Obrigado. traz o conta-gota para o Metrópolis. Não pode deixar, o Capelli sabe lá que eu mando um WhatsApp para ele. Porque não existe vazamento não agora, existe declaração, eu falo mesmo. Porque não existe vazamento de coisa, não existe vazamento de conteúdo sigiloso. Não existe no Código Penal crime sigiloso. O Moraes ainda não entendeu isso. Não existe crime sigiloso. Então tudo que eu falo trata-se de crime, denúncia, então não é um vazamento. Eu estou falando. Muito bem, obrigada. Obrigada e parabéns pela coragem. Obrigadão.